Caminhoneiro atropela 14 bandidos na BR-316 em Castanhal, no Pará. Segundo informações preliminares da polícia, uma carreta Scania de cor azul. Castanhal, Pará. Não é cidade de novela, é cidade de história. Uma cidade onde pátio de caminhão, cheiro de açaí, peixe frito e diesel fazem parte do cotidiano. De um lado, Belém. Do outro, o interiorzão pela BR-316. Foi ali que dois meninos aprenderam que, às vezes, a única família que um homem tem é aquela que a estrada escolhe. José Henrique e Aguimar Nogueira, o futuro Mazin da carreta. José era reservado, observador, filho de agricultor. Aguimar era o contrário, riso fácil, amizade rápida, filho de caminhoneiro calejado. Eles se conheceram aos 15 anos no pátio do armazém do seu Ambrósio, onde descarregavam caminhões. Num dia de sol ardido, José tentou erguer um saco de farinha de 60 quilos. Fraquejou. Aguimar chegou por trás, segurou o outro lado e disse: "Sozinho tu não vai não, parceiro." O capataz viu e soltou: "Sozinho cada um vale meio, juntos valem um trabalhador inteiro." E foi assim que começou a Irmandade. Durante 2 anos, trabalharam descarregando caminhões, varrendo pátio, arrumando pallets. Quando o serviço era fraco, ficavam sentados no meio-fio, dividindo um refrigerante barato e assistindo caminhões rasgando a BR-316. "Um dia eu vou ali", dizia Mazin. "Nós dois", respondia José. Aos 17 juntaram diária por mais de um ano. Foram a Belém tirar CNH categoria C. Voltaram com o documento na mão como se fosse diploma de faculdade. Foi então que seu Ambrósio chamou. "Tem um Scania azul parado aí atrás. Velho, batido, mas valente. Se quiserem, vem do fiado. Sem banco, sem papel, é na confiança. Vocês pagam com frete." José duvidou. "O senhor confia assim fácil?" "Confio não", disse Ambrósio. "Mas vejo vocês dois carregando o caminhão aqui desde moleque. Quem trabalha, merece chance." O Scania era quase sucata. Lataria comida, bancos rasgados, farol opaco, motor pedindo misericórdia. Mas era deles. Passaram 5 meses reformando o caminhão com as próprias mãos. E foi ali que aprenderam solda, reforço de para-choque, ajuste de chassi, tudo na raça, porque não tinham dinheiro para mecânico. Colaram imagem de santo no painel, penduraram terço no retrovisor e escreveram na lateral com tinta velha de borracheiro: "Dois Irmãos Transportes." Começaram com fretes pequenos: Castanhal, Santa Maria, Igarapé-Açu, Capanema. E o Scania azul virou a casa deles. Quando o filho de Mazin nasceu, ele disse: "Tu sabe quem é o padrinho, né, Zé? De documento? De documento e de estrada." A vida parecia dura, mas boa. Eles não sabiam ainda que naquela mesma rodovia uma força sombria crescia. Uma força com nome, território e armas. A BR-316 sempre foi movimentada, mas aos poucos, caminhoneiros começaram a notar coisas estranhas. Motos passando 2 vezes, caminhões parados com portas arrombadas, ônibus assaltados, frentistas fechando cedo, oficinas com medo de atender à noite. Mensagens começaram a circular nos grupos. "Cuidado no KM-42. Moto preta rondando. Ônibus fechado perto do 47. O nome que começou a crescer nos boatos. Os 14 da 316. Roubavam caminhão, ônibus, cargas valiosas. Tinham logística, informantes em postos e oficinas e controle de vários trechos da rodovia. Os líderes eram Valmir Cascabel Moura, o mandante. Cleiton Morcego Araújo, motoqueiro rápido, fechava caminhões. Ronivaldo Facacega Ramos, sumidor de gente. Emerson GPS Lima, inteligência tática. Pardal, atirador frio. A quadrilha sabia horários, rotas e cargas dos caminhoneiros, e quando o caminhão era fechado, ninguém voltava igual. A PRF tentava, mas o efetivo era pequeno. A Polícia Civil investigava, mas ninguém testemunhava contra a quadrilha.
Borracheiros só falavam baixo. A BR-316 é deles. José e Mazin perceberam. A estrada tinha mudado. Era para ser um frete simples, Castanhal-Belém. Carregaram arroz, farinha, óleo. Pararam no posto do KM-41 para abastecer. O frentista alertou. Ontem tentaram fechar um ônibus no 45. Melhor vocês irem juntos. Eles foram. O Scania de José na frente, o caminhão do Mazin atrás. A luz acabou rápido. O rádio PX estalou e morreu. José chamou. Mazin? Mazin, responde aí. Nenhuma resposta. Fez retorno e voltou devagar. Encontrou. Marcas fortes de frenagem, matagal amassado, bitucas de cigarro, fragmento da lanterna do caminhão do Mazin e o boné dele, pendurado num galho. O coração gelou. Chamou a PRF. A polícia tirou fotos, anotou meia dúzia de coisas e foi embora rápido. Vamos investigar, disseram, sem convicção. 2 dias depois, um borracheiro ligou. Zé, vi um caminhão igual ao do Mazin, porta marcada de tiro, e um dos cabras usando o relógio dele, aquele de pulseira preta. José apertou o telefone com força. Pegou a folha de caderno, reescreveu a lista com mais cuidado. Valmir Cascabel Moura, Cleiton Morcego Araújo, Ronivaldo Facacega Ramos, Emerson GPS Lima, Pardal, outros comparsas menores. E ao lado de um dos nomes fez um círculo forte. Pardal, relógio do Mazin. Ele seria o primeiro. O Scania azul estava parado no quintal. Era velho, barulhento, mas para José era uma extensão da própria alma. Passou 3 dias reforçando o caminhão como sabia fazer desde os 17 anos, quando ele e Mazin reformaram o Scania pela primeira vez. Reforçou o para-choque com solda prendida na marra ao lado de Mazin. Ajustou os faróis para iluminar como farol de carro novo. Reapertou todo o chassi. Revisou freio, suspensão e lataria. Colocou novos reforços onde sabia que poderia impactar. Não era a transformação fantástica, não era invenção. Era técnica de caminhoneiro que viveu com pouco e aprendeu tudo na raça. Quando terminou, encostou a testa na lataria. Tu vai comigo nessa, Mazin. A vingança começou de forma simples. Observação. José descobriu, perguntando com jeitinho em postos, borracharias e oficinas, que Pardal frequentava o posto do KM-38 nas terças e quintas. Chegava sempre com motos diferentes, mas sempre com 2 comparsas. E gostava de se afastar da dupla para conversar com garotas no fundo do posto. Perfeito. José passou 3 noites observando de longe com o Scania apagado. E numa das noites, viu Pardal descer da moto. E no pulso dele, brilhando, estava o relógio preto de pulseira grossa. O relógio de Mazin. O sangue ferveu. Na quinta-feira seguinte, José posicionou o Scania 400 metros antes do posto. Esperou o Pardal se afastar dos comparsas, andando em direção à oficina abandonada atrás do estabelecimento. 22 horas e 14 minutos. O relógio marcava a hora do destino. José ligou o Scania. O motor rugiu fundo, ecoado pela BR-316. Aproximou-se com o farol apagado. Quando Pardal virou para voltar, viu o caminhão enorme emergir da escuridão. Que pô! Tentou falar. Não deu tempo. O Scania azul avançou como um touro desgovernado. O impacto foi brutal. O corpo de Pardal bateu contra a parede. O relógio voou longe, girando no asfalto. José desceu, caminhou até o relógio. Ele o pegou como quem pega uma lembrança sagrada. Pardal ainda respirava, fraco. José disse, baixo e firme. Isso é do Mazin. E virou as costas. Entrou no Scania, guardou o relógio no bolso da camisa e partiu. Era o primeiro da lista.
O corpo de Pardal foi encontrado ao amanhecer pelo mecânico da oficina. A PRF chegou. A Polícia Civil foi logo atrás. Marcas de pneu, parede amassada, 0 roubo, 0 testemunha. Execução, concluiu um agente. Em poucas horas, a notícia correu nas estradas. Atropelaram o Pardal. Foi caminhão grande. Não foi acidente não, foi recado. Motoristas começaram a comentar. Agora começaram a limpar a estrada. Quem será que fez? Tomara que continue. Valmir Cascavel ficou lívido quando soube. Como assim atropelaram o Pardal? Perguntou, voz dura. Jogaram ele na parede. Caminhão pesado, chefe. Foi de propósito. Quem? Cascavel perguntou. Ninguém sabe. Câmera pifou. Ninguém viu nada. E então veio o detalhe que fez Cascavel perder o controle. O relógio dele sumiu. Cascavel sabia 2 coisas. 1. O relógio era do Mazin. 2. Quem pega de volta um símbolo desses não está brincando. A quadrilha inteira entrou em alerta. Cascavel ordenou. Qualquer Scania velho rodando devagar, qualquer caminhoneiro estranho, anotem. Alguém está caçando a gente. Nos postos, o boato crescia. A justiça chegou na BR-316. Tem alguém tirando um por um. Quem será o próximo? Enquanto isso, José trabalhou normalmente. Rodou com o Scania azul como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do bolso da camisa, agora carregava 2 coisas. O relógio de Mazin e a lista com 13 nomes restantes. O próximo nome da lista tinha fama de sumir com gente. Ronivaldo Faca Cega Ramos. E José sabia, para derrubar Faca Cega, teria que mergulhar ainda mais fundo na escuridão da BR-316. A vingança tinha apenas começado. Ronivaldo Faca Cega Ramos era o pior tipo de criminoso. Não falava, não negociava, não deixava testemunha. A fama dele vinha de longe. Se caiu na mão do Faca Cega, não volta. Ele não mata, ele some com a pessoa. Só aparece o que ele quer que apareça. A quadrilha usava esse terror psicológico para dominar o trecho mais perigoso da BR-316, entre o KM-45 e o KM-52, onde a mata se fechava e a rodovia parecia um corredor sem saída. Depois da morte de Pardal, Faca Cega passou a dirigir a segurança da quadrilha. E Cascavel ordenou: se encontrar alguma coisa sobre esse caminhoneiro, elimina. José sabia que Faca Cega não cairia na mesma armadilha de Pardal. Precisava estudar o homem. José passou a observar por uma semana. Faca Cega sempre andava com 2 comparsas, sempre escoltando caminhões roubados. Parava no posto Jacaré por volta de 22 horas. Carregava uma espingarda calibre 12 cerrada. Checava os arredores como animal selvagem. José também observou outro padrão. Todas as noites, por volta das 23h15, Faca Cega saía sozinho para urinar atrás do posto. Era ali. José posicionou o Scania azul numa estrada de terra lateral, apagado, em silêncio. Às 23h14, ele viu a sombra de Faca Cega caminhar para trás do posto. 1 minuto depois, o momento chegou. O Scania avançou devagar, luzes apagadas, quase sem som. José desligou o motor a 10 metros do alvo e deixou o caminhão deslizar com o peso próprio, silencioso como predador. Quando Faca Cega levantou a cabeça, já era tarde. O Scania prensou-o contra o muro rachado atrás do posto em um estalo seco, abafado. O homem ainda agonizava quando José desceu da cabine. O criminoso o reconheceu imediatamente. Você é o amigo do Mazin? José confirmou com um olhar frio. Cadê o corpo dele? Faca Cega engoliu seco. Sabia que estava morrendo. No ramal velho da colônia Santa Rita, enterrado perto do Igarapé. GPS sabe onde. José não agradeceu. Apenas voltou ao Scania,
engatou a marcha e completou o serviço. Era o segundo da lista. No dia seguinte, José seguiu a rota indicada. O ramal era estreito, tomado pelo mato. A cada metro a sensação aumentava. Mazin estava ali. Encontrou o ponto. Começou a cavar, com enxada curta, mãos tremendo. 15 minutos depois, o cheiro confirmou. E o pano azul da camisa que Mazin sempre usava emergiu da terra. José caiu de joelhos. Não chorou, não gritou. Só permaneceu ali, respirando fundo, encarando a última imagem do amigo. Enterrou Mazin novamente, com mais cuidado, com mais respeito. Ajoelhou e jurou: eu vou terminar por nós dois. Pegou o relógio que havia tirado de Pardal e colocou sobre a terra como marco. Agora a vingança tinha propósito, direção e nome. Valmir Cascabel Moura. A morte de faca cega explodiu como bomba. Cascabel perdeu o equilíbrio pela primeira vez. 2 homens, 2, em uma semana, e vocês não acham quem está fazendo isso? GPS tentou argumentar. Chefe, ele está usando caminhão. Caminhão velho. Deve ser alguém que conhece a rodovia. Alguém com um motivo. Motivo? Cascabel gritou. Motivo ele tem sim. Ele quer destruir a gente. A quadrilha entrou em paranoia. Mudaram rotas, dobraram escoltas, passaram a rodar só de dia, colocaram olheiros em postos. Mas José era estrada. José era silêncio. José era faro. E sabia que atingir Cascabel exigia primeiro derrubar GPS, o cérebro. GPS sempre parava no mesmo ponto para recalcular rotas, o mirante do KM 51. José o seguiu pela terceira noite. Posicionou o Scania no ponto cego onde a curva fechava. GPS parou a moto, tirou o capacete e ouviu o ronco do Scania ecoando. Virou-se. Percebeu. Não, espera! Eu falo tudo! Eu falo onde o Cascabel dorme! Eu falo do dinheiro! O Scania apagou a voz dele. 3 nomes riscados. Restavam só 2. Cascabel estava encurralado. Refugiou-se numa casa isolada no ramal de Jacaré Grande, escoltado por seus últimos 2 homens. Mas José sabia onde encontrá-lo. A noite estava escura, úmida, sem lua. José apagou os faróis, avançou devagar. Quando os 2 capangas saíram para fumar, o Scania azul veio como trovão. O primeiro morreu sem entender nada. O segundo tentou correr, mas o para-choque reforçado o lançou contra a cerca. Cascabel saiu atordoado, com pistola na mão. "Quem é você?" gritou. José desceu da cabine. A luz fraca refletiu seu rosto firme, cansado, decidido. "Eu sou o irmão que você tirou da estrada." Cascabel levantou a arma. José não hesitou. Ligou o Scania, engatou a primeira e avançou. O chefe dos 14 da 316 foi esmagado contra a parede de madeira. Não teve tempo para um segundo tiro. Silêncio. Só o barulho do motor diesel diminuindo. José desceu, olhou o corpo, respirou fundo e disse: "Mazin, tapamo." Nas semanas seguintes, os assaltos diminuíram, a quadrilha se desfez, a PRF encontrou corpos dos criminosos, a imprensa chamou de onda de acidentes. Motoristas começaram a dizer que a BR-316 ficou mais segura. Ninguém falou de justiceiro. Ninguém falou de vingança. Mas nos postos, nas borracharias, nos grupos de caminhoneiros, um comentário sempre voltava. Depois daquele Scania azul, a estrada mudou. E José nunca mais foi visto. Alguns dizem que voltou para Castanhal. Outros que largou tudo e foi rodar para longe. Mas o que ficou na memória da estrada foi simples. Quando a justiça não veio, um caminhoneiro comum decidiu fazer a estrada ouvir sua dor. A gente cresceu na poeira da BR-316. Eu e o Mazin,
dois meninos querendo ser reis. Na Scania azul, aprendendo a viver, seguindo o destino pra estrada entender. O mundo era duro, mas nós era também dois irmãos sem sangue, mas irmãos de ninguém. E quando o motor da velha Scania rugia no chão, era a vida dizendo: segura, irmão. Mas um dia a noite veio mais fria que o normal, e a estrada levou o Mazinho de um jeito brutal. E a lei só anotou num papel rasgado e deixou meu amigo sumir pro lado errado. E eu grito pra estrada: quem vai me devolver o Mazinho? Se a justiça dorme, eu acordo sim. A dor virou marcha, os cana virou lei. O que a polícia não fez, eu fiz, eu sei. A estrada cobrou e eu paguei, confesso. Sou só um caminhoneiro, mas firme de pé. Mas a noite chegou com um silêncio estranho, e o Mazinho sumiu sem deixar nenhum tamanho. A polícia escreveu só mais um papel falando em investigar, mas o céu sabia o que era cruel. A PRF passou, mas passou sem ver, porque a verdade se esconde quando não querem saber. E eu fiquei só, com o coração vazio. A justiça não veio, Mazinho, teu riso virou silêncio frio. E o Scania virou fera na noite escura, pisando na dor, rugindo loucura. Não era vingança, era devolução, era dar pro meu irmão a última razão. E eu grito pra estrada: quem vai me devolver o Mazinho? Se a justiça foge, eu sigo assim. Na força do aço, na alma da carreta, eu escrevi o fim que a lei não completa. A estrada cobrou e eu paguei, confesso. Sou só um caminhoneiro, mas firme de pé. Viu que ninguém quis ver, a dor que o silêncio não sabe esconder. E no barro vermelho da beira do chão, eu fiz a promessa do meu coração: se ele não volta, então ninguém vai fugir. E eu grito pra estrada: eu vim te defender, Mazinho. A justiça que falta eu escrevi assim, com sangue, com alma, com a sombra da lua, com o Scania azul e a lembrança tua. E mesmo sozinho eu sigo de pé, porque irmão que é irmão, ninguém leva da fé. Quando a justiça não chega, o coração de um irmão aprende a fazer chegar.